Tu disseste que com 21 anos tu tava nessa função. Tu fizeste 21 anos tu já tava formado, tava fazendo alguma faculdade? Eu tava fazendo faculdade. Eu tava fazendo faculdade na época de Ciências Sociais. Ciências Sociais. Qual era o objetivo das Ciências Sociais? Não sei. Na verdade, eu comecei 4 faculdades, acabei uma. Eu comecei filosofia, depois física, letras e ciências sociais foi a que eu acabei. Então tu fizeste Ciências Sociais, trabalhou no primeiro filme e daí seguiu no cinema fazendo um segundo filme, também na parte de produção? Eu produzi 6 ou 7 filmes. Eu fiz, depois desse eu fiz O Prisioneiro da Grade de Ferro, que é um documentário sobre Carandiru. Eu fiz um filme com o Mazagão e aí começa a minha história com festivais. Eu fiz um filme, fiz um curta e um longa com o Mazagão, que era um cineasta conhecido na época, que tinha feito Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Eu fiz um filme que é o filme mais cabeça que eu fiz, eu não gosto do resultado. Ele acho que cabe mais num museu do que numa sala de cinema. Numa sala de cinema. Mas tem quem goste. Justo. Com relação ao Carandiru, tu foste lá e fizeste toda a filmagem? Como foi esse processo? Sim, era uma equipe bem pequena, era uma equipe eu era produtor do filme, né? Sim. Era uma equipe de 5 pessoas, sendo que 4 ficavam na cadeia, né? A gente... Ficavam presos? Basicamente, assim, eu falo que existe o regime fechado e o semi-aberto. E o semi-aberto. O meu regime era semi-fechado, porque eu passava o dia inteiro na cadeia e ia dormir em casa, entendeu? Sim, ao entendi. contrário do semi-aberto. Sim. E a gente passou 8 meses na cadeia. Ela não tá funcionando mais, obviamente. Tava funcionando. Tava funcionando. Como foi isso? Como é? Foi um projeto desafiador, foi bem legal, assim. A gente entrou com a estratégia de dar um curso de vídeo pros presos. Sim. E aí, a estratégia era para ganhar confiança mesmo, né? Entendi. E deu certo, deu super certo. A gente ganhou a confiança da administração, de todo mundo, até um certo ponto que... Vocês conseguiram tirar vários presidiários lá de dentro, por um buraco. Durante 8 meses. Não, mas a gente chegou a fazer festa de aniversário pedindo pizza lá dentro, isso já rolou. Que loucura. Aí, tinha um certo momento que eu andava sozinho pela cadeia, assim, tipo, ficava andando, passei uns 4, 5 meses, então meu trabalho era, tipo, criar associação, as situações e abrir caminhos pra gente conseguir fazer o filme, assim, alguns momentos meio tipo assustadores, mas... Alguma coisa que tu possa dizer? A primeira vez que eu entrei no Pavilhão 9, o Pavilhão 9 era o mais complicado de todos, né? Porque era o pavilhão dos primários, então era muito jovem. Então não tinha estrutura de poder estabelecida. Sim. Aí eu fiquei, tipo... por algum motivo, eu tinha uma pasta de plástico né, uma prancheta. Uhum. E eu achava que aquela prancheta tinha algum poder mágico. Eu tava com aquela prancheta, era um cara diferente ali, um cara que andava com uma prancheta, entendeu? Sim. Então todo mundo falava, é o cara da prancheta, o cara deve estar fazendo alguma coisa. Né? Tipo, uma análise de alguma coisa. Então eu entrei lá com a minha prancheta, fui entrando, tal, não sei o quê. E daí eu tô andando, falo com uma pessoa, tal, de repente vem um cara, me abraça e fala, vamos lá bater um papo. Me levam pra dentro de uma sala, assim, tipo um calabouço, assim, no andar térreo ali, janelas fechadas e tal, tinha uma banca de avaliação. Assim. Então tinha umas 5 pessoas sentadas atrás de uma mesa, assim, uma cadeira, eu sentei ali, e aí eles falaram, e aí? Quais são suas intenções? Então, basicamente, eu fui sabatinado pelo nascente PCC. Jura? Que delícia! E aí saí de lá, depois que eu passei pela sabatina, eles entenderam que a gente estava tentando fazer um filme do ponto de vista dos presidiários, e várias coisas se abriram também. O PCC ainda não era tão forte, né? Sim, consigo imaginar.
Mas foi uma relação super interessante, assim, até do ponto de vista, assim, antropológico, de estabelecer vínculos com pessoas que tinham assassinado 20 pessoas e ver que são seres humanos, são pessoas, e dependendo das circunstâncias, você se relaciona normalmente. Eram pessoas absolutamente gentis. Claro, tinha umas pessoas que não eram tão gentis, mas isso em qualquer lugar, né? Sim, normal. Tipo, se a gente andar por qualquer... Então, foi uma... Sob vários aspectos, foi um aprendizado muito grande. E o filme ficou muito, muito bom, assim. E hoje em dia eu ainda acho um pouco longo. A gente viu uma versão restaurada, tem uns 2 anos, 20 anos de filme. Caramba. Dá pra fazer um remake dele, uma versão do diretor, mas tu acha que valeria um outro corte? O diretor, o Paulo Sacramento, ele tava tentando recolocar, ele remasterizou o filme e subiu para 4K. Uhum. E tava tentando negociar com alguma plataforma agora. Mas acho que remasterizar não. Foi um filme, ele ganhou um prêmio menor, mas ganhou um prêmio no Festival de Veneza. E ganhou o melhor documentário de Tribeca. Então, foi um filme que foi bastante bem. Mas a minha dúvida era se tu acha que, já que tu disseste que ele é um pouco longo, se valeria, se tu acha que teria ainda a possibilidade, se faria sentido. Acho que... Acho que mantém o que é e pronto. Acho que não. E foi um filme peculiar, porque ele fez, sei lá, 30, 40 mil espectadores na sala de cinema. Mas ele foi um dos primeiros sucessos piratas no YouTube, assim. Ele fez, 3 milhões de espectadores no YouTube. Sério? Assim. Caramba! Era uma potência, porque, era o filme que mostrava realmente... Porque tinha o filme do Drauzio Varela, que acabou saindo meio que junto do Drauzio Varela, em cima do Drauzio Varela, mas o filme do Babenco, né? Sim. Mas o nosso era documentário e com várias partes que foram filmadas pelos presos, assim. Como que vocês colocam as coisas? Como que isso acontece? Eles realmente aprenderam a manusear o maquinário? Aprenderam o suficiente para ter algumas cenas bem legais, assim, tipo... A noite de um detento, assim. Como eles dormem, acordam, daí o cara falando várias coisas na cela fechada, que é uma cena que é difícil de ver, né? Assim, sim, com certeza. Tem muitas coisas que a gente conseguiu, né? Como produz Maria Louca, a gente foi em todos os cantos daquela cadeia, filmou tudo que tinha lá. Que interessante. É uma vivência. Eu só saí de lá quando me ofereceram assim, já tava todo mundo super enturmado e tal, assim. Aí viraram e falaram assim, bom, vocês já filmaram tudo aqui, só faltou filmar alguém morrendo, né? Daí eu virei pro diretor no dia seguinte e falei, Paulo... Essa é a nossa deixa. Acho que agora chegou no ponto já. Mas isso significa que ninguém morreu durante os 8 meses que vocês estiveram lá? Muitas pessoas morreram. Todo dia morria gente lá. Acerto de conta, né? Normalmente é dívida de droga. Ideia. Normalmente é dívida de droga ou tem um sistema muito cruel da cadeia que é assim... Tem uma coisa que chama triagem, né? Então, quando você chega na cadeia, você vai pra triagem, você não vai pra cela direto. Mas parece quase feito pra as facções olharem lá, ou as rixas olharem lá e ver quem chegou pra já... tem gente que nem sai da triagem vivo, assim. Caramba! Mas o Carandiru é bem peculiar, né? Porque era um presídio muito grande, né? 8 mil pessoas, então... Sim, é uma cidade do interior. É isso. É uma coisa inimaginável pra mim e é muito interessante que tu tenha tido essa vivência e tenha conseguido filmar e alguém tenha feito esse processo lá dentro com ele funcionando, né? Ele tem. Provavelmente tá pirata ainda no YouTube em algum lugar. Já em 5 milhões de pessoas. Bem interessante. Seguiste com gravação de cinema? Tu disseste que tu fizeste alguns filmes que tu não achou tão legais, alguns filmes que vão pro... daí eu fiz mais alguns como produtor, roteirista. E aí eu acabei estreando como diretor. O meu primeiro filme como diretor foi... Produtor e diretor, né? Se chama Fim da Linha. Foi um filme... Ok, ele foi ok de carreira, assim, mas não foi... Não foi o fim da linha pra tua carreira? Não foi. Mas daí eu saltei, eu jurei depois daquele filme, porque eu fiz meio que muitas coisas, né? Roteiro, direção, produção, até montagem, qualquer à mão, tal. Só faltou atuar.
Que eu não sou capaz, porque eu sou um péssimo ator. Mas daí eu falei, nunca mais vou filmar na minha vida. Daí eu acabei mudando de ideia e fiz animação, que foi uma coisa que eu adorei fazer. Não é filmado com a câmera. Não. Esse foi só um pedacinho do episódio. Fica aqui e assiste o episódio completo. E depois, comenta pra gente o que tu mais gostou. Se quiser estar no canal, já sabe. Clica, dá like, compartilha e te inscreve no canal. Tchau,